Eu saía com um menino, gente, isso eu tinha uns 20. Foi antes de eu casar com o pai do Arthur. Eu tinha uns 24, 25. Faz tempo. Faz tempo, né? É, ué. Balada, tal. Eu já conhecia amigos em comum. A gente ficou. Aí passou. Nunca era uma coisa assim, eu vou na sua casa, vamos jantar. Era sempre, e aí, você vai na festa tal? Vou. Eu vou lá também. Aí ficava na festa. Um cara bonito, super bem vestido. Aí a gente foi ficando uns meses, mas nunca se aprofundava em nada. Era sempre uma pegação na festa, uma pegação não sei aonde e tal. Um cara lindo. E aí começou a criar aquela situação do tipo, mas e aí, você quer ir pra minha casa? Você vai dormir lá? E aí ele veio e falou assim, cara, eu preciso conversar com você. Falei, fala, o Gabriel quase morre essa hora. Eu gosto de uma menina e eu fico às vezes com ela. Para, está doendo. E assim, eu adoro você, eu acho que a gente tem uma baita química e tal, mas tipo, ela é muito gata, olha ela aqui. Abriu o Instagram, juro. Não, gente, não. Não, para. Não. Ele abriu o Instagram dela e eu fiquei tão sem reação, porque eu sou bonita, eu tenho uns olhos lindos, né? eu fiquei me sentindo tão mal, foi tão horroroso, e ele mostrava assim, falava assim, sério, olha aqui. Ó, você tá vendo? Não é possível. Ela é muito gata. Então, se eu assumir você, eu posso perder ela. O miserável é um gênio! Então, eu preciso te explicar. Quer dizer, e ele achou que ele tava sendo, tipo, muito Super honesto, sabe? Poxa. Que absurdo, cara. Muito. Ele tem valor social, que é ser muito gato, certo? Mas, ainda assim, quantos caras muito gatos tem no Brasil? Essa eu não entendi. O cara não tava sendo bastante honesto com ela? Quem criou as expectativas foi a donzela aí do vídeo. Claro que isso aconteceu quando ela era muito jovem e não sabia o que estava fazendo. Isso foi antes dela engravidar do pai do Arthur. Provavelmente ela já não está mais com o pai do Arthur, né, senhores? Inclusive tem um outro rapaz aí do lado dela, o Gabriel. Não sabemos até o momento se é o marido dela. E também não sabemos se ele não se importa em ouvir essa história da mulher amada, se for o caso. Você viu que ela falou que ficava com o cara recreativamente, só pra curtir um pouquinho, encontrava o cara numa balada, ficava, depois encontrava em outra, ficava de novo, e ela foi achando que o cara tava envolvido emocionalmente com ela. Mal sabia ela que o cara até gostava dela, não tem problema. Mas tinha uma outra senhora na jogada que era muito gata, diferentemente dessa madame, que provavelmente ficou se sentindo menos bonita a partir desse dia, e eu diria pra essa madame que não há motivos pra preocupação. O cara foi sincero sim com ela, ele poderia muito bem macetar as duas, tanto a muito gata quanto essa madame, mas ele preferiu jogar limpo, e essa senhora aí ficou traumatizada, gente, ela ficou muito triste depois desse dia, só depois que ela foi conhecer o pai do pequenino Arthur, depois dela já ter atingido uma certa maturidade, mas nessa época não, ela não soube digerir muito bem essa informação, que o cara achava outra pessoa mais bonita do que ela, e isso é natural. Eu, claro que não vou ficar falando aqui da aparência dessa madame, mas creio até que ela tem uma aparência normal aí, não é nem feia nem bonita, e se o cara é sincero, aí é ruim, e se o cara mente pra poder leitar como se não houvesse amanhã e depois sumir, é ruim também, então tem que se decidir. Claro que a atitude mais cristã que a pessoa poderia ter nesse momento, pelo menos da parte da donzela, é não ficar recreativamente com homens que ela não tem certeza ainda se esse cara quer ter um relacionamento sério com ela. Quando você fica 1, 2, 3 vezes com a pessoa, é normal que você crie algumas expectativas, mas precisa avisar o cara. Eu creio que quando ele contou que ele estava interessado numa senhora que era muito mais bonita, ele não estava querendo dizer que essa senhora aí é feia, muito pelo contrário. Se fosse feia, ele não teria ficado com ela, apesar também que isso não é garantia de nada, né, rapazes? Tem uns caras aí que não gostam de perder a oportunidade, mas o que essa madame aí passou é o que eu mesmo passo todo dia, antes mesmo de ter ficado com ninguém. Eu tenho consciência que eu não sou muito gato, e
eu sei que muitas guerreiras não têm interesse em ficar comigo justamente por isso, e eu não me vitimizo por causa disso. A única coisa que eu faço é gravar vídeos me vitimizando por causa disso. Mas, brincadeiras à parte, creio que donzelas não estão preparadas para serem rejeitadas igual um homem que, pelo menos no meu caso, eu já tô acostumado com isso, porque desde os velhos tempos, na minha tenra infância, eu já sabia que para mim as coisas seriam um pouco mais difíceis nessa parte. E no caso dessa senhora aí, eu acho que ela deveria ser agradecida a esse cara que foi sincero com ela, mas claro, se ele falou isso antes de ter uma relação íntima com ela, né? Porque daí não seria muito elegante da parte dele revelar que ele tá interessado em outra pessoa logo após ele ter entortado o pescoço da girafa com a dama e do caso. Até o momento, ela não entrou nesse detalhe, e se for o caso deles só terem se beijado nessas ficadas aí que eles tiveram, não tem problema. Um a menos pro currículo da guerreira. Dessa forma também, ela evitou de ter tomado leitado e ghost, e nos piores casos, ela poderia até ter se tornado M-Sol desse cara. Então olha só quantos problemas o cara evitou, tanto pra ele quanto pra donzela aí do vídeo, revelando que ele não tinha tanto interesse assim. Parece que tem donzela que acha que os homens têm obrigação de achar ela bonita e gostar dela e ser gado, mesmo o cara tendo outras no radar. E não é assim, né, minha senhora? Não sabemos até o momento se a madame aí do vídeo conseguiu aprender essa dura lição, que o negócio também não tá tão fácil assim. Se quiser ficar com um cara muito gato, que desperta o interesse em outras madames, não é sempre que dá certo. A guerreira que se relaciona casualmente com um cara desse, claro que eu não sei se é o caso desse cara, se ele era muito gato ou coisa parecida, mas a madame fica vulnerável a tomar o gosto do cara a partir do momento que ela se relaciona casualmente com ele. Eu acho que ela se sentiu mal pelo cara falar que preferia ficar com a outra que era mais bonita, porque o cara falou que a outra era mais bonita. E se o cara tivesse mentido, de repente, inventasse uma outra desculpa, essa madame poderia estar gostando dele até hoje, como se as guerreiras não fizessem isso o tempo todo. Elas também sempre vão preferir ficar com os caras muito gatos e não vão pensar duas vezes se tiver que dispensar um Miqueinha pra ficar com outro melhor. É verdade. Tudo que eu quero no homem pra dividir a vida comigo, ele tem. Muito gato, muito gato. Só que eu tava numa fase que eu tava da pá virada, porque eu tinha acabado de ficar solteira. Então eu tava Aproveitando a vida. Claro. Como se deve. Como se deve. E ele ficava ali atrás de mim, tentando. Ele ficou, acho que quase um ano nessa, gente. E eu ainda não queria namorar, porque eu sabia que se eu ficasse com ele direito, a gente já ia namorar, casar. Eu sabia que ele era o cara. É tão charmoso, é tão gostoso. Tipo, eu tinha certeza absoluta. Mas Que eu falava, doido gente, isso, né? doido, né? Mas eu falava, eu preciso aproveitar um pouquinho, porque assim que eu ficar com ele direito, eu vou casar, vou ter filho, vou ter tudo. Porque assim que eu ficar com ele direito, eu vou casar, vou ter filho, vou ter tudo. Tinha certeza. Sim. Muito surreal. Quando foi o reencontro que você Aí falou, o agora reencontro foi o seguinte, eu tenho uma personalidade forte, ele também, ele é sagitariano. Sempre com o pé na porta pra ir pra algum lugar. Né? Exato, não, pior que não, assim, mas muito direto, muito tudo, sabe? Sim. Eu quero dar pra um cara. Ficava assim, até meio assustada, porque eu não me sentia ainda tão pronta pra me entregar como eu sabia que eu iria e como, de fato, ele merecia também. Porque eu mereço. Eu mereço muito. E como não se emocionar com essa história? Pelo que a gente tá vendo, essa madame tá falando como ela conheceu o seu atual marido e em qual ocasião ela resolveu dar uma chance pra ele. Ela tinha acabado de ficar solteira, não estava pronta psicologicamente. Ai, gente, eu tô abalada. Deixa eu curtir minha vida aqui um pouco loucamente antes de querer me relacionar com o cara. E se for ver, tá certo, né? É melhor ela curtir loucamente antes do que durante. Mas seria melhor ainda se a guerreira pulasse essa parte de querer curtir loucamente, só porque faz pouco tempo que ela tá solteira. Não precisa. Mas pelo jeito, o cara soube esperar. Não tem problema. Até porque ele é sagitariano e combina muito com ela. Eu acho que foi isso que ela disse. E o cara ficou ali no banco de reserva. O tempo passou e ele sofreu calado. A madame curtindo como se não houvesse amanhã. Mas calma também. Não há motivos para preocupação. Ela sabia que ele era o cara certo porque ele tinha tudo que ela queria. Mas ela só não estava pronta para ter um relacionamento sério. Ela queria primeiro
dá uma extravasada, né, senhores? Senão não tem graça terminar um namoro já ir pra outro. Calma aí também, né? Primeiro tem que ver as outras opções, de repente vai que aparece outro cara certo pra ela, melhor ainda que o primeiro, porque é raro, mas acontece sempre. É o que os especialistas chamam de hipergamia, inclusive. Aí ela curtiu, o cara esperando, né, senhores? Também não sabemos se o cara ficou solteiro nesse momento, provavelmente não. Eu tenho certeza que essa madame só se interessou por esse cara que ela tá falando porque ele é muito gato e tem boas condições financeiras, mas isso não foi o suficiente para que ela não tivesse esse período sabático. Ela precisava se conhecer melhor, se preparar psicologicamente para entrar em outro relacionamento, já que ela estava muito abalada, né, senhores? Você terminar um relacionamento não é fácil não. Depois disso, o recomendável é a guerreira rodar um pouquinho no carrossel, só para curtir um pouco a vida. É tão jovem, né? Para que ficar nesse negócio de sair de um relacionamento e já vai para outro? Vai lá, conhece outros caras, curte a vida. E eu imagino o que ela fez durante esse período. Claro que eu não vou falar aqui para não ser deselegante, mas enfim, ela curtiu a vida dela de solteiro e o cara esperou pacientemente. Espera aí, meu filho, só mais 72 horas. Só vou ali curtir um pouco, saber se é realmente isso que eu quero, porque é isso que as madames falam. Aí, gente, eu preciso de um tempo para saber se eu realmente quero ter um relacionamento sério agora. E enquanto isso, muitas têm relacionamentos casuais. E depois que muitas guerreiras quebram a cara, óbvio que eu não tô falando do caso dessa madame aí, mas eu já ouvi esse tipo de conversa. Calma aí, moreno tatuado, eu não tô preparada para ter um relacionamento sério agora, porque eu acabei de passar por uma situação muito difícil e você vai ter que esperar. E eu tô esperando até agora, só mais 72 horas. E quando eu falo isso, não tem nada a ver sobre política, viu, senhores? Só para deixar bem claro, eu falo essas coisas aqui em tom de humor pra gente saber levar na brincadeira até as coisas mais desagradáveis que acontecem, inclusive esse negócio de 72 horas. Todo mundo já passou por isso, de alguma madame falar que ainda não tá pronta, pro cara esperar um pouquinho. E eu acho que essa madame falou isso, lógico, pra ver se aparecia outras opções que fossem melhores do que eu, e parece que apareceu. Tanto que todas as queridas que falaram isso pra mim, nunca mais tive notícia, mas provavelmente essas madames que falam isso acabam tendo vários relacionamentos casuais que não vão pra frente, alguns leitado e ghost, né, com todo respeito, e só depois dessas guerreiras já estarem devidamente esculhambadas pela vida. Só ressaltando mais uma vez que não é o caso dessa madame, né, obviamente, eu tô falando agora da minha experiência pessoal, só depois de já terem sido macetadas pelo tempo. Muitas inclusive só resolvem dar uma chance pro cara quando se tornam emissol, e é só nesse momento que muitas finalmente ficam preparadas psicologicamente para ter um relacionamento sério. Primeiro elas precisam quebrar a cara, ver como que é o mundão, que o negócio não tá fácil. Muitos homens só querem bagunçar e sumir no outro dia, e não é todo miqueinha que tá disposto a ter um relacionamento sério, casar e ter filhos, e muitas madames só vão perceber isso depois. Não tem problema, pelo menos no caso dessa senhora aí deu certo. Inclusive teve uma pequena participação especial ali de Cláudia Raia, que além de ser uma excelente atriz, também é especialista em Lei Rouanet e relacionamentos, só confirmando o que a guerreira estava falando, contribuindo com a sua experiência toda. Cláudia Raia já é uma senhora vivida, provavelmente já passou pela mesma coisa que essa madame está passando agora, e não há motivos para preocupação. Deu certo, ela finalmente ficou com o cara depois de um tempinho, porque ele é de Sagitário e ela também, e o amor venceu. Mais uma linda história de amor, tá vendo? Às vezes, para nós que somos homens, basta saber esperar que a nossa futura esposa pode estar passando por um momento de curtição, senhores. De repente elas não estão prontas ainda para ter um relacionamento sério, precisam desse período sabático de curtir a vida como se não houvesse amanhã, provavelmente tendo alguns relacionamentos casuais, né? E a gente não tem nada a ver com isso, não é permitido ficar criticando esse tipo de coisa, porque senão a gente pode ser classificado como tóxico. E se for assim, então tudo bem, vamos esperar pacientemente. A nossa futura esposa está pronta para ter um relacionamento. Nada de exaltações, rapazes. Pode esperar. Um dia aquela madame que falou para você que ainda não tá pronta, precisa de um tempinho para saber se é isso mesmo que ela quer, um dia ela volta. Só não dá para saber qual estado que a guerreira vai estar. Mas o homem cavalheiro jamais repara nesse tipo de detalhe. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários de forma respeitosa, é muito importante. Não escrevam nenhum comentário depreciativo quanto às pessoas que aparecem aí. E caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, ajuda imensamente o canal a crescer. E considere um dia juntar-se a Masters, exatamente, Júnior Teta Bolivariano dos Santos. Assim como mais de uma centena de pessoas já aderiu ao clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido a algum desses vídeos, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!